pessoal, seja bem-vindo aí a mais um conteúdo no nosso canal. Hoje a gente vai conversar de novo, né, um assunto que já foi bem abordado nas mídias aí, está sendo bem explorado nas redes sociais a respeito da investigação de improbidade administrativa que foi iniciada pelo Ministério Público. Eu acredito que faz aproximadamente 2 anos, 2 anos e meio, que uma notícia crime, no caso foi levado ao Ministério Público, de práticas de improbidade administrativa, a famosa rachadinha, né, conhecida rachadinha, que é quando o parlamentar ele fica com o cartão do assessor e quando todo final de mês, quando sai ali os vencimentos do assessor, ele devolve 20% e fica com 80%. Isso é uma prática nacional. Isso acontece em Assembleia Legislativa, Câmara de Vereadores, Câmara de Deputados, no âmbito do Poder Legislativo. Isso acontece muito, mas se for realmente investigar, se o Ministério Público for investigar a rachadinha que acontece nos gabinetes desses parlamentares, vai ter que abrir concurso, tanto para membro do Ministério Público, promotores ou procuradores, como também para os servidores, né? Analista técnico, porque a quantidade de promotores e de servidores com certeza não serão suficiente para se ter uma boa investigação nesse sentido. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Essa informação de improbidade administrativa, ela foi levada por alguns membros da Assembleia de Deus aqui no estado de Pernambuco, e eles noticiaram que 4 pessoas estariam aí envolvidas neste ato de improbidade administrativa, né? Então, é um parlamentar aqui do nosso estado, depois vem um casal de pastores, eu estou falando o marido e a mulher, né? O casal, eu chamo casal de pastores, né? Porque ambos trabalhavam, não sei se ainda continuam trabalhando, mas na época trabalhavam aqui na Assembleia de Deus, exerciam suas funções como, né, nesse cargo de pastor, no caso o esposo, né? E a esposa, obviamente, está ali junto com o pastor, então eu vou chamar aqui casal de pastores, aí vocês vão entender o que eu estou dizendo. Então, foi o parlamentar, o casal e o pastor Ailton José Alves. Inclusive, a mídia, que não perde oportunidade, né, noticiou dizendo que o pastor Ailton ele seria o líder dessa suposta organização criminosa, ele era o cabeça, né, que estava ali, comandando essa prática de improbidade administrativa. Então, qual foi a denúncia, a notícia crime, no caso, veiculada ao Ministério Público? É que o casal de pastores, eles, não sei se ainda moram, mas moravam na época no sertão, estavam a serviço da Assembleia de Deus, exercendo funções espirituais, mas os seus nomes constavam na lista de servidores do gabinete do deputado aqui estadual. E a informação é que eles ganhavam as verbas do gabinete, mas nunca iam ao gabinete. Vocês estavam exercendo a sua função, né, espiritual na Assembleia de Deus, mas estavam sendo remunerados com os vencimentos dos cofres públicos que eram pagos ali pela Assembleia, né, Legislativa aqui do Estado. Então, o que acontece? Iniciou uma investigação e de que o pastor Ailton ele estava ciente dessa prática ilegal que estava ocorrendo. Então, iniciou uma investigação, não é? No transcorrer uma investigação do Ministério Público, na ação civil pública, o Ministério Público entendeu que a prática o que eu vou falar aqui para vocês é o seguinte: tudo que eu vou comentar com vocês é baseado aqui em fatos. Eu não preciso procurar o advogado do pastor Ailton, nem preciso procurar o Ministério Público, nem um juiz, nem um tribunal que homologou para saber o que realmente ocorreu. Os fatos que se apresentam, eles já me trazem a resposta, né? Será que de fato o pastor Ailton José Alves ele também estava envolvido nessa prática de improbidade administrativa? Então vamos lá. Recentemente, né, saiu a informação de que o Ministério Público ele propôs o acordo de não persecução penal em relação ao parlamentar e em relação ao casal de obreiros, de pastores, tá? Ao casal. Mas o acordo de não persecução penal, ele não foi proposto aí para o pastor Ailton, tá? Veja só, eu quero que você entenda o seguinte: a Lei 13.964 de 2019,
ela ficou conhecida como a lei do pacote anticrime, tá? Essa nova legislação, ela modificou vários códexes existentes hoje no arcabouço jurídico, dentre eles o Código de Processo Penal. Então, ela introduziu o artigo 28A ao Código de Processo Penal. Esse artigo 28A e seguinte, ele trata do acordo de não persecução penal, tá? Então, eu vou ler aqui só a cabeça do dispositivo, o caput do dispositivo, o artigo 28A, não vou ler os incisos e não vou ler os parágrafos. Talvez eu precise ler no próximo vídeo que eu vou fazer aqui. Por quê? Porque hoje eu não vou exaurir o assunto que temos para tratar. Eu não vou passar aqui, acredito que de 15 minutos para não cansar os senhores. Mas eu quero ler aqui apenas o 28A. Diz o seguinte, ó. Não sendo o caso de arquivamento, tá? E tendo o investigado confessado formalmente, circunstancialmente, confessado formal e circunstancialmente, a prática de infração penal, sem violência ou grave ameaça, e com pena mínima inferior a 4 anos, o Ministério Público poderá propor o acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas, cumulativa e alternativamente. Então, nós não vamos ler as condições. O que nos interessa é o que nós acabamos de ler agora. Então, vocês podem ver o seguinte, ó. A persecução criminal ela é dividida em duas partes, a investigação e o processo criminal, tá? O divisor de águas entre uma e outra é a denúncia. Então, tudo que ocorrer antes de uma denúncia, a gente chama de investigação. Tudo que ocorrer após denúncia, a gente já chama de processo, tá? Então, houve a denúncia pelo Ministério Público, a gente já está falando de processo. Ainda não houve denúncia, está em fase de investigação. Então, tudo que for antes da denúncia é investigação. Então, esse acordo de não persecução penal, senhores, ele foi criado para a investigação, tá? É um instituto criado pela Lei 13.964 de 2019 para a investigação. Então, muito bem. Então, o maior requisito desse instituto é você, no caso, o investigado, ele confessar, né, confessar a prática da infração delituosa. Então, veja bem, durante a investigação feita pelo Ministério Público, o Ministério Público ele propôs, tá, o acordo de não persecução penal para o parlamentar e para o casal de pastores, e não propôs o acordo para o pastor Ailton. Ora, se o pastor Ailton, conforme a mídia veiculou, ele era o líder naquele momento da organização, haveria muito mais razão para o Ministério Público propor o acordo de não persecução penal. Não é uma obrigação, como diz aqui, poderá, é uma faculdade do Ministério Público, tá? Poderá propor o acordo de não persecução penal. Ora, se o pastor Ailton José Alves, através das peças de investigação que foram feitas pelo Ministério Público, o Ministério Público tivesse concluído que o pastor Ailton José Alves, ele também fosse um dos envolvidos nessa chamada rachadinha, o Ministério Público também teria proposto o acordo de não persecução penal para o pastor Ailton. Deu para você entender? Você que é membro da IADPE, que talvez esteja confuso com isso. Então, nós tínhamos 4, na época, investigados. Então, nós tínhamos um que tinha um foro privilegiado, e que tem ainda, não é? E nós temos aqui 2 servidores lotados em gabinete, tá? Que não tem foro privilegiado, e nós temos aqui uma pessoa comum, que é o pastor José Alves, tá? Então, nós temos aqui, tínhamos na época, né, 4 investigados que teriam, em tese, praticado uma mesma infração. Então, você tem a continência. Nesses casos, a competência para julgar esse processo é do foro maior. Então, o foro maior é do parlamentar. Por isso que o Tribunal do Estado foi que homologou o acordo, né? Tanto do parlamentar, que tem foro privilegiado, como dos do casal de pastores, que não tem foro privilegiado, mas que, em continência, praticou junto com o parlamentar, a improbidade administrativa. E por que o pastor Ailton também ele não foi contemplado pelo acordo de não persecução penal proposto pelos procuradores do Ministério Público, né? Estou falando de segundo grau, então a gente chama de procuradores, tá? Por quê? Porque o Ministério Público entendeu, tá? Pelos fatos que se apresenta, que o pastor Ailton ele não praticou a improbidade administrativa. Entenda, senhores, porque se ele também tivesse praticado a improbidade administrativa, tá?
o Ministério Público ele também teria proposto, tanto para o parlamentar, como assim fez, como para o casal de pastores, que assim o fez, e também para o pastor Ailton José Alves. Então, o que é que eu estou querendo dizer? É que, pelo que se apresenta, o pastor Ailton José Alves, ele não praticou aí a improbidade administrativa. Agora, alguém me questionou, mas ele está sendo investigado. É possível que o pastor Ailton ele esteja sendo investigado pela prática de improbidade, pela rachadinha? Será que isso é possível? Bom, nós acabamos de dizer que, pelos fatos que se apresentam, o acordo de não persecução penal ele foi proposto para o parlamentar, o casal de pastores, não para o pastor Ailton. Então, em tese, tá? Nessa primeira parte desse vídeo, eu quero dizer aos senhores que se o Ministério Público não propôs, nessa primeira parte, o acordo de não persecução penal em relação ao pastor Ailton, é porque o parquet entendeu que ele não praticou aí a improbidade administrativa de rachadinha, propondo apenas o acordo de não persecução penal para os demais investigados, tá bom? Aí eu vou encerrar essa primeira parte do vídeo perguntando: é possível que o pastor Ailton ainda esteja sendo investigado pela improbidade chamada rachadinha? Porque, para concluir, eu quero dizer o seguinte, que o acordo de não persecução penal, como eu disse no começo, ele se aplica à investigação. Quando o Ministério Público propõe um acordo e o investigado cumpre com o acordo, como foi feito com o parlamentar e o casal de pastores, em que eles pagaram a multa, me parece que prestaram serviço à comunidade, já cumpriram esse acordo. Nesse caso, o objetivo do acordo é trancar a investigação, tá bom? A investigação ela vai ser arquivada, ela foi arquivada, tá bem? Então, em relação a esses que aceitaram o acordo, que confessaram a prática da infração penal, a investigação ela foi arquivada, tá bom? Esse é o objetivo do acordo de não persecução penal. Mas o pastor Ailton, ele continua sendo investigado. O que se veicula nas redes sociais, que ele está respondendo por rachadinha, por investigação de rachadinha, isso prospera? Isso você vai ver no próximo vídeo, tá bom? Para não cansar os senhores, 15 minutos, e em breve nós traremos aqui esse comentário. Grande abraço, vamos nos encontrar aí no próximo vídeo, tá bem?